Então, a gente vai iniciar agora a nossa correção. E a correção dessa atividade, gente, ela é um preparatório para a nossa verificação. Então, é a hora que a gente tem de analisar cada comando, cada questão, não pensar em realizar uma questão na ansiedade. Ah, essa resposta aqui tá meio certa e eu vou lá e marco. Não, a resposta não tem que estar meio certa, a resposta tem que estar completamente certa. Então, o que eu faço? Eu leio todo o comando, eu marco as partes importantes, eu vou vendo o que o comando pede, vou olhando as alternativas, vou descartando aquelas que realmente estão erradas e vou analisando aquelas que eu estou em dúvida, tá? E não marcando logo. Tanto que eu faço aqui uma atividade, eu coloquei uma pegadinha no início, que é para a gente justamente ver isso, tá? Bom, em relação à primeira questão, o que nós temos aí? Eu passei para vocês uma charge que tem uma mensagem. E aí eu queria que alguém de vocês me dissesse que mensagem era essa, né? Qual é a ideia que essa figura está dizendo para a gente e qual o princípio que foi ferido, qual o princípio que não bate com aquilo ali que aquele servidor não correspondeu. Então, quem é o primeiro que vai iniciar para mim? Ana? Alessandra? É aquele primeiro exercício que tem aquele, Não, aquele esse cara já sujo, esse já é o segundo. Que traz uma parte, mas eu mudei da primeira, eu falei ontem. Até as colegas mandaram no grupo, revisão. Eu não fiz essa primeira parte, não disse? Disse, né? Vamos lá. Vocês estão com o material na mão para observarem? Estão? Sim, estou. Tá, então vamos lá. Vamos observar a figura. O que a figura mostra aí? Ó? A pessoa mostra o quê? Que um rapaz, né, um cidadão, teve contato aí com o candidato ficha suja, né? Ou seja, ficha suja porque, de alguma maneira, nos dá uma ideia aí de corrupção, de improbidade, de alguma coisa que no exercício da sua função como serventuário da administração pública ou como gestor da administração pública, não fez e não realizou o seu trabalho aí de forma honesta, de forma legal, né? De forma pública, eficiente. E aí, qual é o princípio que foi ferido aí? Se eu pensar em corrupção, eu penso logo no princípio da moralidade administrativa. Moralidade. Vamos desligar o áudio, gente, tem muita interferência. Por quê? Porque é o princípio que apregoa que todo servidor público tem que agir de forma ética, de forma proba, de forma honesta, né? Então, qual foi o princípio ferido aí? Qual foi o princípio lesionado aí? Princípio da moralidade administrativa. Teve aluna que perguntou, professor, o que eu faço com o trabalho que a senhora pediu sobre os princípios? Nesse momento, leia bastante, porque vai ter umas 3 ou 4 questões sobre eles. Então, você precisa ter isso muito forte, os conceitos bem organizados na sua cabeça. Lá para o final do semestre, em outro momento, para a segunda verificação, eu não sei o momento oportuno, eu vou coletar essas atividades que eu vou pedir e em algum momento eles vão contribuir para você. Não se preocupe que eu vou dar os comandos posteriormente sobre isso, tá? Questão 2. De acordo aí com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, a administração pública ela tem que exercer suas atividades administrativas de acordo com os objetivos legais, né? E aí a gente lembra que lá no artigo 37 da Constituição, ela traz os princípios norteadores dessa atividade. Ela traz expressamente escrito 5 princípios. Ela traz o da legalidade, da impessoalidade, da publicidade,
né, da moralidade administrativa e o princípio da eficiência, tá? Então, ela traz 5 princípios expressos. Aí eu pergunto aqui, está representado em quais? Letra A, princípio da legalidade e finalidade. Essa tá certo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque se é do artigo 37 da administração, vai entrar o da moralidade, o da publicidade pode ser uma opção, o da eficiência e da impessoalidade. Um desses dois. Perfeito. A Lili, ela agora ela pegou a ideia. Nessa segunda questão, eu fiz uma pegadinha para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, a Lili prestou. Eu coloquei aqui para que vocês não caíssem na ansiedade de marcar logo a primeira questão. Claro que na prova de vocês, ou em qualquer atividade, só tem uma questão correta. Só uma que você vai marcar. Essa aqui eu coloquei para treino, para que vocês observem cada alternativa. Nesse caso, estaria correto a letra B e a letra C. Mas eu tenho que atentar para cada uma das alternativas, porque não vai estar assim na prova, tá? Então, por que essa questão, ela foi do concurso do TJ. Aí uma muito parecida. É por isso que eu estudei a Constituição para a prova. Aí eu estou com esse link na cabeça. Perfeito. Agora só desliga um pouquinho aí, Lili. Olhem só, por que a letra A não está correto? Porque o princípio da finalidade não está lá na Constituição Federal, no artigo 37. Então, ele não poderia estar correto. Tá? Então, ele não está, então a letra A não está correta. Legalidade, ok. Então, eu já cortaria a letra A. Por que a letra D não estaria correta? Porque a finalidade nem oficialidade tem lá. Então, eu já cortaria esse. E por que a letra E também não está? Porque não está escrito lá, tem outras normativas, como a gente já viu, mas no INPE, no 37 da Constituição Federal, também não está a proporcionalidade e a isonomia. Então, eu já teria de cara 3 alternativas aí erradas que eu deveria eliminar, para que eu vá pensando em cada uma das alternativas e marcasse a correta. Então, essa foi o nosso exercício para que você pense em cada uma dessas alternativas. Na questão 3, eu apresento a seguinte situação. A atuação administrativa não pode contrariar além da lei, ou seja, tem que estar de acordo com a lei, princípio da legalidade. Além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres da boa administração, sob pena de ofender um princípio. Qual princípio? Eu pergunto para vocês, qual desses princípios? Letra A, B, C, D ou E? Quanto tempo eu tirei a ranqueira do canal? Cri, estou aguardando. Quando não chegar, a gente troca as... Qual? Professora, eu não estou ouvindo aqui em casa nadinha. Amor, veja se é o Tá seu áudio, porque eu falhando estou o falando áudio, eu com não estou todos. ouvindo, tá cortando. Sim, deve ser alguma coisa do seu aparelho, porque eu estou falando com todos ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Qual a alternativa da letra A à letra E na terceira questão? Vamos lá. Pelo jeito, ninguém fez, né? Terceira questão, letra A, princípio da moralidade. Gente, a moralidade trabalha com o quê? Eu falei lá em cima, com a ética, né, os bons costumes, uma atitude proba, uma atitude honesta, uma atitude de quem não usa e nem se prevalece do seu cargo, da sua função,
para um benefício próprio. Então, é um servidor, um gestor ético, né? Um gestor com atitude moralmente correta. Então, o princípio da moralidade. Quarta questão, é o que impõe a administração pública direta e indireta. A gente viu lá que nós temos, né, a direta quando o próprio Estado oferece de forma direta e centralizada suas atividades por meio das suas secretarias, se for Estado e município, e por meio dos seus ministérios, se for federal. E a administração indireta pelas outras pessoas criadas e autorizadas por lei, como fundação, como autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, né? E aí diz o seguinte, seus agentes, a persecução do bem comum. O que é a persecução do bem comum? O princípio da finalidade, né? Todo servidor público trabalha para o bem da coletividade, por meio do exercício de suas competências aí, que tem que ser imparcial, neutra, transparente, participativa, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando aí pela adoção, primando, né, pela adoção de critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos de maneira a evitar desperdício e garantir assim a maior rentabilidade social. Ou seja, qual é o princípio que está dizendo aí para a gente desse servidor que tem que ser neutro, imparcial, competente, desenvolver o trabalho com eficiência, com qualidade? Qual é o princípio que está dizendo aí para a gente? A impessoalidade? Não, da impessoalidade é eu tratar todo mundo de forma, né, igualitária, né, de forma neutra, não privilegiar ninguém em detrimento de ninguém. Mas quando ele diz que ele tem que ser uma pessoa competente, né, uma pessoa aí produtiva, uma pessoa participativa, qual é o princípio? Oi? Da eficiência. Princípio da eficiência, muito bem, né? Esse servidor tem que ser proativo, e o fato dele ser proativo, competente, desenvolver o seu trabalho com qualidade, não significa que ele não tem que ser moral, que ele tem que ser probo, ele tem que ser transparente. Tudo isso está em conjunto, tá? Mas para cada princípio tem uma atividade, tem um valor a mais, né? Então a eficiência ele trabalha com esse profissional que preza aí enxugar os custos, né? Administra aí melhor os recursos e dinheiro público, é proativo, né? É uma pessoa produtiva. Então todas essas são características do perfil do princípio da eficiência, né? Ou esse funcionário que se preocupa com os resultados, com as metas a alcançar. Então todas essas ideias estão dentro do princípio da eficiência. Vamos lá, quinta questão. Leia as afirmações abaixo. Das afirmações abaixo, qual é a que está correta, meu povo e minha pova? Leiam comigo, dê uma lida aí e me respondam. 2 minutinhos. Já? Vamos ver cada uma delas. Vamos ler juntos. Estado é uma pessoa jurídica territorial formada, soberana, formada pelos elementos povo, território e população. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Por que está certo? O Estado, gente, ele é formado por 3 elementos: povo, território e governo soberano. População, tá certo, gente? Não. População é a quantificação numérica desse povo. Não é elemento. Povo, que mais? Território e governo soberano. Número 1 está errada. 2. Governo é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais responsável pela função política do Estado. Sim, inclusive, né, o poder legislativo, executivo e judiciário. A 2 está correta. Só desliga o áudio aí, Daniela e Adriane.
3. A administração pública é o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Certíssimo. A gente trabalha, a administração pública trabalha para o bem-estar da coletividade, da sociedade. Perfeito. 4. A monarquia é representada pela temporalidade do mandato? Não, claro que não. A república que é. Na monarquia é vitalício, passada, né, de pais para filhos, então completamente errada. E o sistema de governo adotado pelo Brasil é o parlamentarismo? Também não. Nosso sistema aqui é o presidencialismo. Logo, a alternativa que estaria correta é apenas a 2 e a 3, tá? Então, prestar atenção aí, precisa que tenha leitura, material todo já tem. 6ª questão, quais são os poderes da administração pública? Quais suas funções? Bom, poderes são 3, legislativo, executivo e judiciário. Quais são as suas funções principais, precípuas, né? Principais. Legislativo, elaboração de leis, né? Função normativa, criar leis. Poder executivo, a conversão de uma lei em ato, né, concreto, função administrativa. E o poder judiciário, aplicação coativa, né, da lei aos litigantes, aqueles que estão dentro de uma demanda judicial. Função jurisdicional, né? Função judicial. Então, aí são os 3 poderes do Estado e suas respectivas funções principais. 7. O que é a função, né? O que é e qual é a função do Ministério Público? Olhem só, qual é a função, o que é o Ministério Público? E aí a gente vai lembrar o que a gente conversou ontem, que o Ministério Público é uma instituição permanente, né? Ele é permanente, ele tem previsão constitucional, ele é independente, ele não faz parte do judiciário, ele não faz parte de nenhum poder, ele não faz parte do executivo, ele não faz parte do administrativo e tampouco do legislativo. O Ministério Público, ele é um órgão independente, ele é um órgão permanente. Não se pode acabar com o Ministério Público. Tá? Qual é a função do Ministério Público? É a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, dos interesses individuais indisponíveis. Quais são? O que são direitos indisponíveis, né? São os direitos dos quais a pessoa não pode abrir mão dela. Eu não posso dispor da minha vida, eu não posso dispor da minha liberdade, da minha saúde, da minha dignidade. Ou seja, o Ministério Público é o órgão que preserva, que defende os direitos humanos. Daí a importância do Ministério Público. Qualquer tentativa de enfraquecimento do Ministério Público é um atentado ao regime democrático de direito. Tá? Então, nós temos que estar atento a isso. Enfraquecer o Ministério Público é enfraquecer a sociedade, porque o Ministério Público ele tem a função de ser parte da lei ou de fiscalizar a lei. Então, qualquer situação de irregularidade contra a coletividade, contra um direito indisponível, é o Ministério Público que vai atuar. Daí a sua função, né? E para nós, enquanto cidadãos de um regime democrático de direito, nós podemos dizer que o Ministério Público é um órgão de suma importância. O que mais aí? E ele é permanente porque ele não pode ser extinto, tá? Então, isso é ótimo para a gente. Aqui a 8ª questão. Um dos princípios institucionais do Ministério Público é a sua indivisibilidade. E a indivisibilidade veda a substituição dos seus membros nos processos que oficiam. Como assim? Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Eu posso mudar um promotor que está acompanhando o meu caso? Como é que isso é possível? Certo ou errado?
Gente, isso é possível sim, respeitando todas as normas, com muita transparência, porque esse processo que esse promotor, esse procurador acompanha, não pertence a ele enquanto pessoa, pertence ao órgão do Ministério Público. Então, substituir um profissional não pode trazer prejuízo para a parte, porque você está sendo representado pelo órgão do MP, tá? Então, é possível, sim, você ser representado por outro membro sem nenhum prejuízo para o acompanhamento do seu processo, tá? Isso não vai caracterizar descontinuidade da atividade desse promotor, desse procurador, tá? Ele não está atuando em nome próprio, ele está atuando em nome do MP, do Ministério Público. O que mais aqui? A questão 9, né? A Constituição Federal, de modo expresso, considera que o advogado é um profissional indispensável à administração da justiça. Claro que é, a gente viu isso ontem, né? A Constituição Federal delegou ao advogado ele ser um porta-voz da sociedade, né? Perante a justiça, uma vez que ele que é o profissional que pode postular em juízo, é ele que vai estar defendendo ali em juízo, né? Então, daí o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia serem funções essenciais à Justiça. Nenhum desses órgãos pertence ao Judiciário, nem a Defensoria Pública, nem a Advocacia e nem o Ministério Público, mas são funções essenciais para a administração da Justiça, para que se haja justiça. Daí a importância de cada uma delas, né? Então, a gente viu agora o papel do Ministério Público e a função dele, a advocacia, né, que é esse porta-voz do cidadão numa lide judicial, olha a importância do advogado, e lembrar que na advocacia eu tenho advocacia privada, que é quando você, qualquer particular, uma empresa, contrata um advogado e paga pelos seus serviços, então eu tenho uma advocacia privada. Eu tenho advocacia pública quando eu tenho um advogado que é contratado para defender os interesses, seja do município, do Estado ou da União Federal, né, que são os procuradores do Estado, da União, do município, ok? A advocacia pública está defendendo os interesses desses entes políticos públicos e a advocacia social, que se concretiza por meio da Defensoria Pública. Tá? Então, a advocacia social, porque é um meio de promover com que as pessoas sem condições financeiras, seja transitória ou permanente, possam ter acesso à administração da justiça e ter aí os seus direitos, né, garantido pelo menos a defesa e a busca dos seus direitos. Tá? A advocacia é uma atividade destinada a proteger, preservar, resgatar os direitos individuais e coletivos. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Questão número 10. O que significa dizer que a Defensoria Pública está diretamente relacionada com a dignidade da pessoa humana? O que significa dizer isso? Bom, daqui a pouquinho vai terminar o nosso momento e eu volto com vocês, tá? Mas eu vou responder isso aqui agora. O que significa dizer que a Defensoria Pública está diretamente ligada com a dignidade da pessoa humana? Olha que forte. É isso que eu acabei de dizer para vocês. A Defensoria Pública, ela trabalha com o que a gente chama de advocacia social. Então, quando eu tenho um órgão constitucionalmente aí previsto, né, regulamentado, e que dá acesso às pessoas que não têm condições de pagar um advogado, eu estou permitindo que a pessoa de baixa renda ou pessoa que está passando transitoriamente por uma dificuldade financeira possa recorrer à justiça. Né? Então, isso tem a ver com a garantia do seu direito, com a garantia de acesso à justiça. Isso é dignidade, né? Isso é direitos humanos, os direitos fundamentais e direitos humanos serem tutelados. Então, por isso, né, que tem a ver aí, a Defensoria Pública está diretamente ligado com a ideia de dignidade da pessoa humana, né? Representa aí um dos pilares desse regime democrático e institui, né, um princípio constitucional fundamental, que é o direito de ter acesso, né, o direito de peticionar, o direito de contraditar, o direito de se defender da ampla defesa, né, de tudo que está sendo acusado. Então, essa é a ideia da Defensoria Pública.
E qual é a função, né, da Defensoria Pública? A gente já até meio que respondeu, mas cabe à Defensoria Pública, por meio dos defensores públicos, dos advogados sociais, a orientação jurídica. Você pode só se orientar juridicamente, como defender em todos os graus, né? Na justiça comum, todos os graus, primeiro, segundo, a parte recursal, enfim, todos os graus de todas as pessoas que comprovarem insuficiência de recurso naquele momento, tá? Então, esse aí é a função da Defensoria Pública. E a última questão: por que os assistentes sociais devem conhecer e compreender as funções essenciais à justiça? Gente, mais do que conhecer os direitos fundamentais, os direitos sociais, mais do que entender toda essa complexidade, essa organização que a gente vê, né, da administração pública, as funções essenciais à justiça, mais do que tudo isso, você precisa entender como funciona, como é que você vai orientar se você não conhece, né? Como é que você vai auxiliar que seja realizado as ações para que seja garantido, para que o poder público, ou mesmo a iniciativa privada, ou o terceiro setor, garanta o direito de algum usuário, se você não sabe por onde começar, se não tem noção de leis, se não tem noção de como essas instituições funcionam. Aí fica muito complicado, né? Colocar em prática essas ações, essas orientações, é colocar em prática o projeto ético-político profissional do serviço social. E o que significa colocar em prática o projeto ético, político e profissional do assistente social? Significa que ele propõe a construção de uma nova ordem social, né? Sem exploração, sem dominação, sem ter qualquer tipo de preconceito, né, de gênero, a valorização de qualquer indivíduo, né? E esse projeto ele tem aí como propósito máximo a transformação da sociedade brasileira para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humanizada, né? Essa é a ideia do curso de vocês. Então, nossas atividades elas foram elaboradas para que vocês tivessem aí conhecimento, interagir com essas informações que eu trouxe para vocês e para vocês entenderem a dinâmica da atuação do projeto ético, político e profissional da área de vocês, tá bom? Eu vou dar só uma paradinha agora, porque está terminando o nosso tempo e eu já vou mandar o segundo link para vocês, tá? Só me aguardem um pouquinho, a gente se vê já já, tá? Um abraço a todos, já nos vemos.